Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui no nosso Plantão Glorioso deste sábado, a primeira edição do nosso plantão. E a gente vai trazer, obviamente, notícia boa. Você já tá vendo aí na thumb, tá vendo no título. O Chay é nosso. O Chay é nosso, meus amigos. O Botafogo já conversou com a Portuguesa, tudo que tinha que conversar. E agora o Botafogo até pausou as contratações, as negociações, as sondagens que estava fazendo do mercado nacional, né, para a vinda de um zagueiro e de um jogador de ponta, para poder focar no fechamento o mais rápido possível dessa situação da aquisição do Chay. E tá certo, galera, tá certo. O Botafogo, vocês notaram que depois da chegada do Lênin Franco, as informações têm vazado menos ou quase nada, né? O Botafogo está no mercado? Sim, o Botafogo está mapeando o mercado, já tem até nome de atacante, nome de zagueiro? Tem. E quais são esses nomes? As informações não estão mais sendo vazadas, né? Desde que chegou o Lênin Franco, parece que botou ordem na casa. Nem os conselheiros, nem gente lá dentro do Botafogo anda sabendo de informação para poder espalhar. E isso é bom, mas a informação é que o Botafogo estava no mercado, mapeando, mas por hora, pausa nas negociações, até porque não está saindo dinheiro pelo ladrão, né? No Botafogo a gente sabe que é fazer das tripas coração para pagar as contas desse elenco, né, dos seus funcionários, para honrar os compromissos. Então o Botafogo para tudo para focar nessa situação da aquisição do Chay. A gente tinha trazido aqui, né, que a aquisição do Chay até dia 19 de setembro seria por R$ 500 mil, 70% dos direitos econômicos do jogador, né? Parece que esses valores vão mudar. O Botafogo conseguiu abaixar o valor da compra desses direitos, né? Só que a porcentagem dos direitos também diminuiu um pouquinho. A gente não tem ainda quanto seria, se 65%, se 60%, mas a questão é que não é mais R$ 500 mil que o Botafogo vai pagar para a Portuguesa. É um pouquinho menos, mas também diminui na porcentagem do Botafogo, aumentando aí a porcentagem da Portuguesa, né? Galera, a grande verdade é que Chay é um jogador de 30 anos, né, que vem jogando um bom futebol. Foi um achado, na verdade. O Chay foi um achado. É aquela pepita de ouro que você encontra sem esperar, né, na sua garimpagem. Então, o Campeonato Carioca, baixo nível, né, cá para nós, baixíssimo nível. Você pega um jogador de 30 anos que se destaca na Portuguesa da Ilha. Muita gente torceu o nariz. Muita gente torceu o nariz quando o Botafogo começou a sondar o Chay. Hoje, o Botafogo sem o Chay é um, com o Chay é outro. A gente viu isso na partida contra o Operário, né? Então o Botafogo precisa mesmo angariar os recursos, os esforços necessários para resolver essa situação. Para o jogador até entrar em campo mais tranquilo, sabendo que está valorizado. O Botafogo adquirindo o Chay pensa em venda para mercado? Não. Chay é um jogador, repito, né, de 30 anos. O Botafogo vai fazer um contrato com ele até 2024, onde o Botafogo quer ter rendimento dentro de campo. A ideia do Botafogo com o Chay não é a aquisição para venda, como foi o caso do PV, como vai ser o caso do Navarro, né, entre outros jogadores. O Chay é retorno dentro de campo, ações de marketing. É um cara que participa com a torcida no Twitter, tá sempre lá postando alguma coisa, postou contra o Operário, que a CBF tá assaltando o Botafogo, né? Então, ele manda bem, né? É um cara que manda bem, foi garoto propaganda da nova camisa do Botafogo, da camisa azul. Então tá certo, o Botafogo realmente nesse momento acertou. Uma pausa nas negociações que estariam acontecendo aí com o zagueiro e com o atacante e foco na compra dos direitos do Chay, tá certo? E aí, vínculo até 2024. Feito isso, Guilherme, qual o próximo passo? Ao meu ver, o Botafogo tem que ter um passo para essa temporada ainda de trazer um jogador para substituir o Chay. Substituir o Chay em casos de poupar o jogador, lesão, suspensão, porque o Botafogo não pode contar com um jogador para fazer articulação no meio-campo. Ah, mas vai pegar quem? Não interessa. O Botafogo precisa ter um jogador que faça, que atue nessa faixa do campo, para não ter que improvisar. Ah, o Marco Antônio joga nessa faixa do campo. Jogou no Bahia, inclusive no Botafogo, já atuou também. Ao meu ver, é onde ele consegue atuar melhor, né? Mas
Se o Enderson Moreira não viu o Marco Antônio capaz de fazer essa substituição do Chay, é porque também não é um jogador unanimidade. Né? Então nós precisamos. E antes que vocês possam. Cezinha. Galera, olha só. Esse assunto de Cezinha tem que ser encerrado. Sabe por quê? Porque se todos os treinadores que já passaram pelo Botafogo conheceram o Cezinha, vira a bola do Cezinha, não botam o moleque para jogar, igual fizeram com o Lecaros, né? Pô, será que tá todo mundo errado e só o Cezinha certo? Né? Então, assim, vamos esquecer Cezinha, galera. Da mesma forma que esqueceram o Lecaros nem tá mais no Botafogo. Esquecer esse papo de Cezinha, porque se o jogador não é utilizado, não tá nem no banco, é porque não joga. Ou não tá afim de jogar. Né? E aí, não dá para ficar tirando razão de treinador insistindo com esse papo de Cezinha. Né? O Botafogo precisa de um jogador de verdade. O Botafogo precisa trazer um jogador para o meio campo para substituir o Chay. O Chay precisa não de uma sombra, porque não é necessário, mas de um jogador realmente para poder, caso ele canse, suspenda, o Botafogo tem que ter um elenco equilibrado. Né? Então o Enderson Moreira precisa ficar ligado nisso, principalmente após a partida contra o Operário, que isso ficou assim, escrachado. Né? No vídeo das 6 horas, trazer uma informação que eu tive de um jogador que pode voltar ao Botafogo, mas eu vou deixar para o vídeo das 6 horas, um jogador do Botafogo que está emprestado aí, né? Joga no lado do campo, está emprestado na equipe da Série A, depois eu vou falar para vocês sobre isso. Mas me pediram, mandaram mensagens para a gente falar do Renan Gorni. Falei, galera, não vou falar de Renan Gorni, porque Renan Gorni não é do Botafogo. Renan Gorni já foi, já passou por aqui, não deixou saudade. Mas, enfim, o pessoal aí brincando, sacaneando os vascaínos, e a grande verdade é que gorneou para cima do Lisca. Né? Então vamos falar aqui dos resultados, né? Não vou falar do Renan Gorni, contrariando aí os pedidos da galera. Perdoem, mas eu deixo só essa chamada assim, gorneou para cima do Lisca. Aliás, o Lisca está tendo pesadelo com tudo que diz respeito a Botafogo. Né? O Remo venceu o Vasco. Isso foi bom para o Botafogo, porque o Vasco estaciona na sua mesma pontuação, 28, né? E o Botafogo vencendo, né, o Brasil de Pelotas, amanhã, ultrapassa o Vasco. Iguala o número de pontos, mas ultrapassa a equipe vascaína, né? No saldo de gols. Então, vamos aguardar que o Botafogo possa vencer o Brasil de Pelotas. E não é 1-0 não, né? O Botafogo precisa vencer convencendo. O Botafogo precisa jogar mais bola, recuperar a autoestima aí depois da derrota para o Operário, né? Então esse resultado, vitória do Remo, é bom para a Série B. Vocês estão percebendo que a diferença do líder para o 10º, 11º, 12º é uma diferença muito curta, né? Uma sequência de vitórias faz com que qualquer equipe se aproxime. O próprio Remo, que já foi lanterna do campeonato, está ali pertinho do Botafogo. Está na segunda parte da tabela, mas está pertinho do Botafogo, né? Então a vitória do Remo sobre o Vasco foi bom em termos das equipes que estão buscando aproximação com o G4. O Botafogo não entra no G4, né? Perdeu a chance contra o Operário, também não entraria, mas se vencesse o Operário, poderia entrar nessa rodada. Como não venceu o Operário, o Botafogo não entra, até porque o Goiás venceu também o Guarani. O Goiás, que já tinha tropeçado, né, na rodada anterior, venceu o Guarani ontem por 2-1, então o Guarani deu aquela estacionada, o Goiás foi lá, ultrapassou, e o Náutico, que era líder, agora já está em 4º lugar, vejam só, né, galera? Náutico, imbatível, tinha um apelido aí, Timbutível, sei lá, esqueci o apelido aí do Náutico, mas, enfim, tá todo mundo batendo o Náutico, de imbatível não tem mais nada, o líder daqui a pouco está fora do G4, é a grande possibilidade que o Náutico tem de ficar fora do G4 se não conseguir vencer nessa rodada, né? Então, outros resultados serão hoje, né, galera? E a gente vai estar acompanhando aí para fazer uma análise da rodada precisa com vocês, mas a grande verdade é que o Botafogo não tem como mais ficar pensando nos outros adversários. Precisa emendar de novo uma sequência de vitórias. É vencer o Brasil, tem que vencer o Guarani, que é uma equipe irregular, tem que vencer o Guarani para chegar contra o Vila Nova logo na abertura do retorno e entrar no G4 para não sair mais, porque vai pegar uma sequência meio chatinha. Curitiba no Couto Pereira e Remo no Baianão. E o Remo vem melhorando muito, Ainda não é nada daquele tipo, mas vem melhorando e a gente tem que ficar de olho aberto, galera. Bom, vocês estão vendo aqui essa camisa? Né? São os quadros que o nosso amigo Flávio Conceição faz e deu aí de presente pra gente, né? Uns quadros bem legais. Ontem, galera, pouca gente sabe, né?
O torcedor do Botafogo ele se destaca por conhecer a história, mas as pessoas que estão aí fora não sabem. O Botafogo não ficou 21 anos sem título, né? Isso aí é balela. O Botafogo ficou próximo de 2 décadas sem título, mas 21 anos não ficou. O Botafogo foi campeão em 1988. E se isso acontecesse hoje, né, se fosse um título desses hoje, tava a imprensa toda falando, tinha carreata na rua e tudo, né? O Botafogo, há exatos 33 anos, hoje é 14, né? Mas ontem, no dia 13 de agosto de 1988, o Botafogo conquistava o torneio Palma de Maiorca, que é um torneio tradicionalíssimo na Espanha, aqueles torneios que o time brasileiro não participa mais, né? Porque a gente perdeu a importância no cenário internacional. Então não é convidado para nada mais, né? Até por conta do nosso calendário, que é mal feito, né? Então, essa camisa aí, galera, era a camisa da equipe de 1988 e também do time de 1989, que foi campeão em cima do Flamengo, né? Mas esse título de 1988 ele guarda aí uma grandeza, né? Porque era um torneio disputado por Botafogo, o Mallorca, né, que é o time da casa, o Barcelona e o Boca Juniors. Então, na semifinal, Palma de Mallorca empatou em 0-0 com o Barcelona e nos pênaltis a equipe catalã foi lá e venceu o Mallorca indo para a final do torneio. E o Botafogo venceu o Boca Juniors por 3-1. Nem tomou conhecimento. Venceu por 3-1, foi para a final com o Barcelona. O Botafogo tem vantagem, vocês sabiam disso, né? O Botafogo tem vantagem nos confrontos diretos com o Barcelona. O Botafogo venceu mais o Barcelona do que perdeu. Em 1988, o Botafogo contava com a base daquele time campeão de 89. E o Barcelona era comandado por ninguém menos que Johan Cruyff, craque holandês. No gol, grande Zubizarreta. No meio, Salinas. Era um time bom ali do Barcelona, que seria a base do time campeão europeu, né, de 92. E o Botafogo venceu o Barcelona por 1-0. Gol do saudoso Marinho. Lembram dele, galera? Não é o Marinho Chagas, não. Marinho que fez sucesso no Bangu, foi para a seleção brasileira, jogou também no Botafogo de Emil Pinheiro, 1988. Marinho, grande craque, saudoso Marinho, autor do gol do título do Botafogo, venceu o Barcelona por 1-0 e sagrou-se campeão do torneio Palma de Mallorca em 88. Então, para quem é estudado, quem é botafoguense, conhece a história, papo aí de 21 anos de títulos nacionais, né? E isso que o Campeonato Brasileiro de 1968 foi disputado em 69, o Botafogo bateu o Fortaleza por 4-0, já era 69, e o Botafogo foi campeão mundial em 1970. 1970. Então não tem esse papo de 21 anos, foram quase 2 décadas, aproximadamente 18 anos agonizando sem levantar uma taça. Tá certo, galera? Fico por aqui, grande abraço, tem plantão 18 horas, eu espero trazer uma informação aí fresquinha sobre um jogador emprestado que quem sabe pode voltar pro Botafogo. Valeu, fui!